coração segundo o coração de Deus, não é que você não vai errar. Não queria desagradar a Deus em nada. Então a preocupação dele, lixo, coisas que desagradam o Senhor no meu coração, no seu coração. Peça pro Senhor, Senhor. Ou sobre você. Amém? E nós vamos continuar falando da mulher incrível que foi Maria, a mãe de Jesus. Amém? Ei, Vitório, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, meninas, a semana passada nós começamos a falar sobre a história de Maria. E começamos a aprender com ela. Começamos a aprender e nós entendemos que Maria foi uma mulher excepcional. E nós temos muito que ser modeladas por essa mulher incrível, né? Nós vemos que a primeira característica que nós vimos em Maria semana passada foi o quê? Que ela tinha um coração puro, um coração sensível. Quantas de nós aqui temos um coração puro? Eu ainda pedi para vocês que durante a semana passada vocês começassem a pedir para Deus sondar o seu coração. Sabe, não existe nada melhor do que ser livre. Sabe, não carregar nada aqui dentro. Porque quando nós carregamos coisas aqui dentro de nós, quando nós carregamos lixo dentro de nós, quando nós não temos um coração puro, um coração sensível, fica difícil de discernir a voz de Deus. Fica difícil de ouvir a voz de Deus. Maria, ela não só ouviu a voz de Deus, mas ela viu o anjo. Por quê? Porque ela tinha um coração puro. Como está seu coração, minha linda? Como está o seu coração? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você. Mas de uma coisa eu sei. Eu conheço esse Deus que tem feito coisas poderosas na minha vida e Ele também pode fazer na sua vida. Ei, Su, que bom ter você aqui, meu amor. Então, a semana passada nós começamos, a ser modeladas por Maria. Então, a primeira característica de Maria é que ela tinha um coração puro. Também falamos sobre Davi, que Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porém, Davi errou muitas vezes. Porque ter um coração segundo o coração de Deus, não é que você não vai errar, não é que você não vai cair, não é que você não vai tropeçar, mas todas as vezes que se erra, que se tropeça e que se cai, a sensibilidade é tão grande que você na hora, você entra na presença do Senhor e você se arrepende genuinamente. E Davi escreveu o Salmo 51 e ele dizia assim no Salmo 51, verso 10: Senhor, cria em mim um coração puro. E no Salmo 39 ele pede ao Senhor, porque Davi era um homem que ele não queria desagradar a Deus em nada. Então a preocupação dele sempre foi em agradar a Deus. Você tem essa preocupação? Quando nós temos um coração puro, a nossa preocupação é agradar a Deus. E muitas vezes, por querermos agradar as pessoas, nós desagradamos a Deus. Porque às vezes, para sermos aceitos por pessoas, nós acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas Davi era um homem que queria agradar a Deus 100%. E ele falava assim: Senhor, sonda o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. E se o Senhor encontrar sujeira, lixo, coisas que desagradam o Senhor no meu coração, Senhor, me traz de volta para o caminho eterno. Sabe, se existe impureza no seu coração, peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a ser limpo. Sabe, como nós declaramos nessa canção: enquanto me refaz, eu adoro. Faz a sua obra em mim. Será que você tem tido disposição de pedir para o Senhor fazer a obra dele na sua vida? Sabe, como eu disse, Davi, o desejo de Davi era agradar a Deus. Ele fazia qualquer coisa, ele tinha disposição de fazer qualquer coisa para agradar a Deus.
Sabe, muitas vezes nós temos disposição de fazer qualquer coisa para agradar o nosso marido, os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas do nosso entorno, do nosso redor. Mas às vezes não temos a mesma disposição de fazer algo para agradar a Deus. Eu quero dizer para você que quem te aprova ou te desaprova é o Senhor. Então que o seu coração seja um coração puro, como de Davi, e que o desejo do seu coração seja de agradá-lo. Amém? Então a primeira característica que nós vemos em Maria e que nós precisamos também, assim como Maria, é ter um coração puro. Você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e repetir assim comigo nesta hora. Como Davi repetiu, fale assim comigo. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Arranca toda essa sujeira, todo esse lixo, toda essa amargura, todo esse lodo. Senhor, tira, Pai, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar. Me ajuda, Senhor, a resgatar aquilo que foi perdido e que agrada ao Senhor. Amém? Você consegue falar isso para o teu papai? Amém? Ei, Bia, seja bem-vinda, meu amor. Madalena, Fatinha, Deus abençoe. Então vamos lá. A primeira característica é ter um coração puro. A segunda característica que nós precisamos ter, assim como Maria tinha, é que Maria tinha responsabilidade com a sua fé. Fale assim comigo, Senhor, me ensina a ser responsável com a fé que eu professo. Queridas, você tem sido responsável com a fé que você professa? Sabe, muitas vezes nós falamos que somos de Jesus, mas muitas vezes não temos a atitude de Jesus na nossa vida. Às vezes nós pregamos, às vezes nós declaramos a palavra, mas será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver Jesus em nós? Nós temos tido responsabilidade com a fé que nós professamos a ponto de proteger essa fé? Ou será que você tem responsabilidade com a sua fé, a fé que você professa, quando você está perto das pessoas que também professam da mesma fé que você? Mas quando você está num outro grupo de pessoas, você vira um agente secreto de Cristo. Ninguém consegue identificar que você é uma mulher de Deus. Por quê? Porque naquilo que você fala, não expressa amor, não expressa compaixão, não expressa sabedoria. As coisas que você faz não mostra que você é uma filha de Deus. Não mostra que você é uma princesa do Senhor. Sabe, Maria, ela era responsável com a fé que ela tinha. Como eu disse na semana passada, Maria foi muito bem instruída. E quando o anjo aparece para Maria, Maria era apenas uma menina. Era uma jovenzinha. Ela era muito nova. Sabe, mas Maria vivia fielmente a fé que ela professava. Ela era fiel à fé que ela acreditava. Mas e você? Você tem tido responsabilidade com a sua fé? Você tem tido alegria em declarar que você é uma mulher de Jesus? Que você deseja cada dia mais conhecer o seu Deus e cada dia mais ser parecida com o seu irmão mais velho, Jesus? Sabe, Deus, quando Ele olha para nós e vê em nós uma responsabilidade com a nossa fé, nós começamos a atrair a atenção dEle. Talvez você não tenha atraído a atenção do teu papai, porque você não tem sido responsável verdadeiramente com a fé que você tem professado. Maria, ela era fiel
porque ela acreditava. Maria, ela foi muito bem discipulada. A mãe dela ensinou muito bem os princípios, as bases da fé. E Deus sabia que Maria ia precisar disso, porque no momento em que a proposta fosse feita a Maria, para ela ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus, Maria precisava ter uma fé consistente. Sabe, a partir do momento que aquele anjo aparece para ela, sabe, Maria poderia ter pensado muitas coisas, mas Maria, ela sabia bem, porque ela conhecia o Deus dos pais dela, e ela tinha uma fé muito sólida. Olha só, Deus procura mulheres comprometidas com as coisas dele. Você tem sido uma mulher que tem se comprometido com as coisas do Senhor? Ei, eu não estou falando de fazer as coisas para Deus. Eu não estou falando de limpar a igreja, de fazer, sabe, de fazer coisas na casa de Deus, no templo, na estrutura física. Não é isso que eu estou falando. Sabe, Deus não te chamou para fazer nada. Deus te chamou para desfrutar de tudo aquilo que Ele já fez para você. Porque se Ele tivesse te chamado para fazer coisas para Ele, Ele teria te criado no primeiro dia lá em Gênesis. Mas Ele te criou no 6º dia, depois que Ele já tinha feito todas as coisas. Então o Senhor não te chama para fazer coisas. Quando eu digo que Maria era comprometida com as coisas de Deus, é porque ela levava as coisas de Deus a sério. Sabe, você tem levado as coisas de Deus a sério? Você tem se interessado pelas coisas do teu Pai? Daquele a quem você diz que entregou a sua vida nas mãos dele? Sabe, quando Deus olha para nós e vê que nós somos mulheres comprometidas com as coisas do reino dele, Ele começa, sabe, a ter um olhar diferente para conosco. Você tem sido essa mulher? Quando Deus olha para você, Ele vê que existe fome e sede no teu coração pelas coisas dele. Sabe, Jesus, o próprio Jesus se intitula: Eu sou o pão da vida. Por que Ele se intitula como o pão da vida? Porque o pão é um elemento que está presente na mesa do mundo inteiro, de todas as casas. Sabe, Jesus, Ele quer estar presente e disponível para todos aqueles. Ele diz que está à porta e bate. Se nós ouvirmos a sua voz, se nós abrirmos a porta e convidarmos Ele para entrar, Ele vai entrar e vai fazer parte da nossa vida. Sabe, Maria, ela tinha responsabilidade. Ela era uma pessoa responsável com a fé que ela professava. E quando Deus vê em nós mulheres comprometidas com a nossa fé, mulheres que creem, apesar da circunstância, apesar da situação, o Senhor não perde a oportunidade de jorrar sobre as nossas vidas. Então o Senhor, Ele não está buscando mulheres que querem fazer coisas para Ele. Deus, Ele está à procura de mulheres comprometidas em ser aquelas que Ele sonhou que nós sejamos. Pegou essa chave? Deus está à procura de mulheres que desejam ser aquelas mulheres que Ele já escreveu a história delas. Sabe, queridas, a única coisa que eu peço para Deus é: Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Senhor, eu quero atrair os Teus olhos para mim. Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Eu quero ter um coração sensível, para que quando o Senhor fale comigo, eu não tenha dúvida de que é o Senhor falando. O Senhor, Ele está à procura de mulheres comprometidas. Você tem sido uma mulher comprometida com as coisas do Senhor? Em Mateus, o Senhor diz assim, que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas o Senhor vai nos acrescentar. Você tem buscado
em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Queridos, o reino de Deus, ele consiste em fazer a vontade do Pai. Sabe? Buscar o reino de Deus fala de viver princípios e valores do reino dentro de nós. Nos deixarmos ser aperfeiçoadas, moldadas por aquilo que é verdadeiro. Sabe? O Senhor diz, né, que nós temos que ter a mente de Cristo. Que nós temos que ter a mente do Senhor. E que os nossos pensamentos têm que estar nas coisas que vêm do alto. E você tem se comprometido com isso? Às vezes nós olhamos tantas pessoas que falam das coisas do Senhor, que falam, né, que têm experiências poderosas com o Senhor, e você fala, poxa vida, por que comigo não acontece? Porque talvez você não esteja tão comprometida assim com as coisas do alto. Você tem se embaraçado com as coisas da terra, desse mundo, mas não tem conseguido se comprometer com as coisas de Deus. Sabe, queridas, quando eu acordo de manhã, eu respiro fundo e eu declaro, Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor me deu vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu fôlego de vida, quanto tantos hoje não respiraram. Senhor, eu reconheço eu que sou filha do Senhor, a minha filiação no Senhor. E aí eu falo para Ele, Senhor, eu reafirmo a minha identidade em Ti. Me reconecte, Senhor, com o Teu Espírito. Que o meu espírito esteja conectado com o Seu Espírito. E que o Teu Espírito domine sobre a minha alma. E que a minha alma domine sobre o meu corpo. Porque o meu corpo tem que ser obediente à minha alma. Porque o meu corpo é o reflexo da minha alma. Nós somos um ser tricotômicos, composto de espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos que o nosso espírito esteja conectado com o Espírito de Deus, para que todo o restante esteja debaixo da plena, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você tem sido uma pessoa comprometida com a sua fé? Você tem esse sonho de ser a mulher que Deus sonha e não a mulher que o mundo sonha? Você tem se permitido ser moldada e modelada pelas mãos do oleiro? Porque existe alguém que reina nesse mundo, que quer moldar você, que quer modelar você para que você fique à imagem e semelhança dele. Mas você não nasceu para ser imagem e semelhança do mundo. Você nasceu para ser imagem e semelhança do teu Criador. Amém? Então você tem tido responsabilidade com a sua fé? Você tem sido uma mulher comprometida com as coisas do reino de Deus? O Senhor está à procura. Sabe, quando eu falo em ser comprometida com as coisas do Senhor, eu estou falando de você ser a mulher que você nasceu para ser. Deus te fez. Deus escreveu todos os seus dias e determinou cada um deles. Sabe? Deus sonhou com Maria. Deus tinha um plano com Maria, que ela fosse a genitora do Filho de Deus. E Deus a preparou. Ele colocou Maria conectada com pessoas que fizeram e que moldaram nela o caráter necessário para que ela pudesse reproduzir em Jesus aquilo que ele precisava para poder ter a caminhada dele aqui na terra, para que ele conseguisse suportar tudo que ele tinha que suportar. Então Maria, ela era uma mulher comprometida com a fé dela. Maria, ela conhecia Deus e ela tinha tanta intimidade com Deus a ponto de não negociar a fé que ela tinha. Esse é o segredo, queridas. Sabe, se para você ter uma responsabilidade poderosa com a sua fé, para você ser uma mulher comprometida com as coisas de Deus, existe um segredo. E o segredo é intimidade com o Pai. Intimidade com o Senhor. Oi, amor. Oi. Meu amor tá aqui, ó, assistindo a gente. Então, o segredo é conexão direta com a fonte.
Se você quer ser uma mulher que agrada ao Senhor, moldada pelas mãos do oleiro, se você quer ser a mulher que Deus sonha e viver o melhor de Deus todos os dias, o segredo é conecte-se com a fonte. Maria era uma jovem conectada com Deus. Por isso, ela era uma pessoa responsável com a fé. Ela não negociava a fé que ela tinha. E você? Você tem sido fiel e responsável com a fé que você tem professado? Sabe, muitas vezes é fácil falar, mas é nas nossas atitudes, principalmente nas nossas reações, que nós mostramos se verdadeiramente temos sido responsáveis com a fé que professamos. Quando olha para nós e vê em nós responsabilidade com a nossa fé, que nós somos comprometidas com a missão e com o propósito que Ele tem colocado nas nossas mãos, nós começamos a atrair o coração de Deus para o nosso coração. Sabe? Deus, Ele está à procura. Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, tem uma palavra na Bíblia que dói o meu coração. Quando Jesus fala assim: o meu povo com a sua boca diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Aonde está o seu coração? Você tem tido responsabilidade com a sua fé? Sabe, às vezes a gente fala, de Pedro, que Pedro negou Jesus e tal, mas quantas vezes nós também não negamos Jesus quando não somos responsáveis com a nossa fé? Deus está à procura de mulheres comprometidas com a fé inabalável nele. Amém, queridas? Davi, naquele Salmo 51, ele pede duas coisas para o Senhor. A primeira coisa que ele pediu é: Senhor, cria em mim um coração puro. E depois, no mesmo verso, ele fala assim: Senhor, renova em mim um coração reto, um coração inabalável. Maria tinha um coração reto, tinha responsabilidade com a fé que ela professava, e ela tinha um espírito inabalável. O Senhor precisa recriar em nós. O Senhor precisa fazer de novo em nós esse espírito inabalável. O Senhor quer que você seja uma mulher firme, uma mulher convicta na fé que você tem, e não uma mulher de ânimo doble. Ai, hoje eu sei, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Ai, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Ai, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Sabe, essa geração tem sido uma geração de ânimo doble. Mas Deus, Ele nos chama a ser mulheres com espírito inabalável. O que significa um espírito inabalável? Um espírito alinhado com o Espírito de Deus e que não se abala por nada. Dani, mas tem situações que são tão difíceis. Claro que tem. E Deus sabe disso porque nós somos humanas. Você acha que Maria, como mãe de Jesus, na caminhada, vendo o filho passar por tantas coisas, o espírito dela não se abalou? Se abalou. Não estou falando que você não pode até se abalar, mas você não pode abandonar a sua fé. Você precisa ser responsável com a fé que você professa. Se você diz que crê em Jesus, se você diz que acredita que Ele é o Deus Todo-Poderoso, então você precisa estar firmada nessa convicção e ter uma fé inabalável. Deus não quer que você se abale por nada. Muitas vezes o Senhor só está te provando com um propósito: te aprovar, fazer você subir de nível, fazer você ser mais madura, para você chegar a um nível mais elevado de intimidade com Ele. Então que nós possamos falar como Davi: Senhor, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Senhor, alinha o meu espírito com o teu espírito, para que quando venham as lutas, venham as dificuldades, eu permaneça firme no Senhor. Sabe, peça para o Senhor resgatar essa essência.
Senhor, resgata, renova em mim o espírito inabalável. Sabe, queridos, hoje nós somos uma geração mimimi. Qualquer coisinha, ai, não vou mais na igreja, ai, não sei o quê, ai, não vou mais orar, ai, não vou mais isso, não vou mais aquilo. Por quê? Seja responsável com a fé que você professa. Se você diz que você é filha do rei, se você diz que você é herdeira das promessas, se você diz que você é filha do Deus Todo-Poderoso, você precisa crer até o fim. Amém, queridas? Amém? Sabe? Peça para o Senhor, Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Um espírito reto, um espírito que não se inclina na hora da crise, que não duvida na hora do dia mau, na hora da tempestade, mas que continua caminhando em direção às tuas promessas. Sabe, queridos, me veio agora aqui na memória, quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, e eles estão caminhando em direção, ao mar, e de repente, em direção à terra prometida, e de repente tem mar na frente, tem exército de Faraó atrás, e aí Moisés vai orar, e sabe o que o Senhor fala para ele? Moisés, para de orar, eu não estou pedindo para você orar, eu estou pedindo para que vocês continuem, digam ao meu povo que marche. Sabe, quando você tem um espírito inabalável, quando você tem responsabilidade com a sua fé, quando você tem intimidade com esse Deus, pode vir o que for, querida, pode acontecer o que for, você vai continuar marchando, porque se Deus não abrir o mar, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Então, seja uma mulher firme, de espírito inabalável, seja guiada pelo Espírito de Deus em tudo. Ter uma fé que não oscila, apesar das circunstâncias. Você tem sido essa mulher? Você tem sido essa mulher? Sabe, você precisa entender que Deus, Ele já fez tudo. Tudo que você precisa, Jesus já conquistou na cruz. Ele disse, está consumado, está feito, está tudo conquistado. Você já é mais que vencedora, mas existe uma voz contrária, existe um inimigo da sua alma que fica falando na tua mente, você não pode, você não consegue, você não vai avançar, você não vai conquistar, você não vai chegar. Dê um basta. Assuma o governo da sua vida. Seja uma mulher responsável com a sua fé. Seja uma mulher comprometida com as coisas do reino. Seja uma mulher que deseja ser cada dia mais parecida com o teu Pai. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém? Então, a primeira característica de Maria é que ela tinha um coração puro. Nós precisamos ter um coração puro, se quisermos ouvir a voz de Deus, se quisermos ser sensíveis às coisas do Espírito, porque quem tem um coração como um sepulcro caiado, jamais vai conseguir ouvir a doce voz de Deus. Segunda característica, tenha responsabilidade com a sua fé. Salmos 1 diz pra gente, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Se você diz que é do Senhor, para de ouvir qualquer coisa. Cuidado com aquilo que você tem dado ouvido. Cuidado com a fonte que você tem bebido, que você tem comido. Cuidado com aquilo que os teus olhos têm visto. Cuidado com rede social. Cuidado com televisão. Cuidado. São fontes cheias de contaminação. E se você quer ter um coração puro, você tem que beber de uma fonte pura. Amém? Amém? Então tenha responsabilidade com a tua fé. Se você diz que é do Senhor, você tem que dar testemunho de uma mulher de Deus em todas as áreas da sua vida. Como mulher, como esposa, como mãe, como serva, no seu trabalho. Nós temos que ser cartas abertas de Cristo, para que as pessoas possam ler e ver Cristo em nós.
Então, não ande segundo o conselho de qualquer um. Se você tem um problema, vai buscar um conselho na fonte correta. Alguém que tem temor da palavra, alguém que tem responsabilidade com a fé, porque vai te aconselhar segundo a palavra. Sabe, não começa a se espelhar em pessoas que não são de Deus. Sabe, olhe e se inspire em pessoas que são do Senhor. Não zombe daquilo que é sagrado. Sabe, muitas vezes você diz que é do Senhor, mas você senta na roda dos escarnecedores e você não tem coragem nem ousadia para falar, olha, não é assim. Não é assim, porque eu sou de Jesus e as coisas não são assim. Você precisa defender a sua fé, proteger a sua fé. Amém? Você precisa andar segundo a vontade de Deus. Então seja uma mulher responsável com a fé que você professa. Maria era uma jovem responsável com a fé que ela professava. Amém, queridas? Quantas tomam posse? Quantas entendem que precisam melhorar nessa área? Quantas entendem que precisam pedir para o Senhor, Senhor, molda em mim uma fé inabalável? Como tem estado a sua fé na hora que a dificuldade bate na sua porta? Sabe o que é o mais triste, gente? É ver pessoas que se dizem de Jesus negociando a promessa, negociando o propósito pela proposta, agindo igualzinho Esaú, trocando a promessa, trocando o propósito por um prato de lentilha. Para de negociar a sua fé. Seja responsável com a sua fé. Proteja a sua fé. Eu não estou falando para você ser uma cristã chata, sabe? Mas, queridas, as pessoas precisam saber quem é o Deus que você serve. As pessoas precisam entender quem é o Deus que rege a sua vida. Amém? Eu ia entrar num outro ponto, mas eu prefiro deixar para a semana que vem. Sabe por quê? Porque aí a gente não esbarra e não tem que parar na metade. Então, a característica que eu quero deixar para você nesta semana é: seja responsável com a fé que você professa. Seja uma mulher comprometida com as coisas de Deus. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o seu tempo de leitura da palavra? Você tem 24 horas no dia. Quanto tempo você tem tirado para estar na presença daquele que tem todas as respostas? Se você quer ter um coração puro, você precisa beber da fonte pura. Quanto tempo você tem parado para beber dessa fonte? Sabe? Você tem sido responsável. Quando Deus olha para você, Ele olha para você e vê você uma mulher comprometida com as coisas dele. Eu quero deixar esta palavra no seu coração para essa semana, para você meditar. E se você não tem sido uma mulher responsável com a sua fé, comprometida com as coisas do Senhor, porque o Senhor, como eu disse, Ele não quer que você faça coisas para Ele. Ele quer que a palavra dele venha modelar a sua vida, para que você seja inspiração para outras mulheres, para que você se torne molde para outras mulheres, para que quando você abra a boca, você possa ser, jorrar vida sobre a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Mas para isso você tem que ser responsável com a sua fé e tem que ser comprometida com as coisas do teu papai. Amém? Amém? Eu posso orar por você? Eu posso pedir para o Senhor para que o Espírito Santo comece a fazer a obra no seu coração, para que você possa ser uma mulher comprometida com as coisas dele. Começa a falar isso para o teu papai. Fala para ele: Senhor, faz em mim, Senhor, um vaso novo. Eu sei que eu não tenho sido, Pai, uma mulher responsável com as coisas que o Senhor tem me ensinado. Senhor, ó Pai, molda, Senhor, essa área na minha vida. Muitas vezes eu não tenho sido aquela mulher que o Senhor sonha.
Eu não tenho sido responsável com a fé. Muitas vezes eu digo que amo o Senhor, mas as minhas atitudes não são coniventes com aquilo que sai da minha boca. Coloque a mão no seu coração. Você sabe como você tem sido. Às vezes você tem sido negligente com as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar as coisas do Senhor. Oh Pai, não há outro como Tu. Senhor, olhe para dentro de cada coração, de cada mulher, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, ser moldadas pelo Senhor. Não adianta nada nós sermos somente conhecedoras da Tua palavra, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ser mulheres que praticam a Tua palavra. Nós precisamos ser mulheres que dão testemunho de mulheres de Deus nessa terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a Tua marca, o Teu caráter, Senhor. Oh, Senhor é o oleiro, nós somos o barro. Então, Senhor, a partir do momento que o Senhor começa a nos moldar, a partir do momento que o Senhor começa a tocar em nós, Senhor, começa a deixar em nós as Tuas digitais, Pai. Senhor, eu não sei qual é a situação que essa mulher que me ouve nessa noite está passando, mas eu quero te pedir, doce Espírito Santo, começa a modelar essa mulher. Começa a limpar esse coração, Pai. Corações aqui, Senhor, tão cheios de sujeira. O Senhor nos disse que o Senhor nos chamou para a liberdade verdadeira. Mas quando de nós temos sido escravas de sentimentos, temos sido escravas de lembranças, temos sido escravas de traumas. Oh Senhor, crie em nós um coração puro. Senhor, nos ajude através do Teu Espírito a limpar toda a sujeira da nossa alma. Às vezes tem alguma mulher aqui hoje com cômodos do coração trancados, encadeados, porque não quer que mexa, porque não quer que toque, mas que a Tua luz poderosa de amor possa entrar nesse cômodo escuro e começar a entrar luz, a luz que dissipa toda a escuridão, Senhor. E começa a limpar esse coração. Oh, Senhor, começa a remodelar, Senhor, essa mulher que me ouve nessa noite. Oh, Senhor, mulheres que têm dito que são de Jesus, mas que não têm dado testemunho, porque não têm tido resultado, segundo a Tua palavra, Pai. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos, Senhor. Que o Senhor possa entrar dentro de cada lar. Que o Senhor possa entrar dentro de cada coração. E que o Teu Espírito Santo possa começar a faxina. Para que tenhamos um coração, Senhor, que agrada ao Senhor. Senhor, chega de viver de aparência. Chega de viver de máscara. Oh, Jesus, que possamos tirar hoje a máscara diante do Senhor. E rasgar o nosso coração. E pedir para o Senhor entrar e começar a limpar. Pedir para o Senhor começar a colocar o Teu holofote em cada quartinho escuro. Existem quartinhos na nossa alma que nós não queremos que a luz entre, porque nós não queremos nos deparar com toda a sujeira que está ali. Senhor, limpa-nos, Senhor. Cria em nós um coração puro, que nos faça, Senhor, atrair o Teu olhar, atrair a Tua presença, Pai. Oh, Jesus, eu abençoo cada uma dessas mulheres que ficaram comigo até aqui e te peço, Senhor, que elas possam se colocar nas Tuas mãos como barro, sabendo que o Senhor, só o Senhor, pode moldar um vaso novo, um vaso, Senhor, para cumprir o Teu propósito. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por esse tempo e pela Tua palavra. Amém, meninas? Amém? Eu agradeço cada uma de vocês por me permitirem entrar e invadir a Tua casa, o Teu lar, durante esse tempo. Que o Senhor te abençoe e que durante essa semana você possa meditar nessa palavra e falar: Senhor, me ensina a ser uma mulher responsável com a minha fé. Me ensina a ser uma mulher comprometida com as coisas do Senhor. Pensai das coisas que são do alto. Deixa de ficar se embaraçando com as coisas do mundo.
Sabe? Que o Senhor possa criar na sua mente a mente dele. Que tenhamos a mente de Cristo. Que tenhamos uma mente no Senhor. Uma mente liberta. Porque você não nasceu para ser escrava. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para gozar dessa liberdade e desfrutar de todas as promessas que Jesus conquistou para você. Amém, meninas? Amém? Que Jesus te abençoe. Amém? Que você tenha uma semana poderosa de bênção, de prosperidade. E que cada dia você possa se conectar com a fonte e ser uma mulher modelada pela palavra de Deus. Não seja só ouvinte da palavra, mas peça para o Senhor que use essa palavra para moldar e modelar você. Amém? Amo vocês. Que Deus abençoe. E até segunda-feira, na Olaria de Deus, no próximo Modeladas. Amém? Deus abençoe. Fique com Jesus. Beijo no seu coração. Fui!